Olá, meus queridos! Aqui sou eu, Cristina, e esse canal Preciosidade. Vamos aqui, meus queridos, vamos continuar aqui falando de São Germano. Aqui vamos falar dele. Quem é São Germano? Vocês sabem quem é? Você conhece? Já viu falar? Já, né? Mas se não, olha aqui. Gratidão eternas ao bem-amado Mestre São Germano, por sua presença luminosa em nossa vida. A verdadeira origem do Mestre São Germano é desconhecida. Sua última encarnação foi como Conde de São Germano, na França, no século XVIII. Mas há relatos de que ele apareceu no século XVIII e XIX em Milão, Genova, Veneza, Paris, Londres e São Petersburgo, como também na Índia, na China, na África e na Rússia. Usava, entre outros, o título de Príncipe Leopoldo Jorge Rassorte. Porém, só usou esse título quando não mais existia ninguém desta família. Filho do príncipe Frank Leopold e da princesa Carlota Amélia, últimos soberanos da Transilvânia, ele apenas com 4 anos de idade foi enviado a Florença, sob a tutela e proteção dos Medici, em razão da perseguição de Carlos XI. Já na França, amigo de Luís XV, desfrutava da amizade e confiança do rei, frequentando habitualmente a corte. Existe um mistério sobre sua origem. Ele afirmava que vinha da Ásia, onde havia participado de peregrinações em mosteiros das regiões montanhosas. Os maiores registros da sua presença são da época em que viveu em Paris, na corte do rei Luís XV, onde foi um hábil diplomata, com muita facilidade para dirigir-se a grandes personalidades, sem se importar com suas posições nem títulos. Talvez tenha sido um dos maiores filósofos que já existiu, sendo muito preocupado com o rumo da humanidade. Amigos dos animais, não comia carne nem bebia vinho. Aliás, disse que o conde nunca foi visto comendo ou bebendo. Nas festas da corte, enquanto todos comiam, ele só bebia água e conversava. Muito elegante, apesar de vestir-se com simplicidade, desejava apenas o dinheiro que pudesse distribuir aos pobres. Mas tinha uma extravagância: os diamantes que carregava em sua caixa de tabaco, no relógio e na fivela, por sinal, era exatamente a maneira sóbria de se vestir, o que fazia destacar os diamantes que usava em sua indumentária. Era um homem simples e bom, e dava atenção às pessoas mais humildes. O Conde de São Germano viveu durante muitos séculos, e uma peculiaridade da sua vida era o fato de ele frequentemente aparecer em lugares diferentes na mesma época. Também não existe registro da sua morte. Ele costumava afirmar que havia vivido bastante para conhecer Jesus e seus pais, para ter estado nas bordas de Canaã, para saber do fim triste de Jesus,
Disse também que a Virgem Maria o havia impressionado tanto que se ele mesmo pedira a canonização dela no Concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C. O conde de Saint-Germain falava 12 línguas: francês, alemão, italiano, inglês, russo, português, espanhol, grego, latim, sânscrito, persa e chinês, o que era um conhecimento raríssimo para a época e nunca foi explicado. Com muita habilidade, podia repetir peças filosóficas inteiras, depois de as ter ouvido apenas uma vez, e também escrevia simultaneamente, com as duas mãos, em folha separada, sem que se pudesse distinguir uma da outra. Além disso, foi músico, tocava violino, cantor e pintor. Como músico, além de tocar canções populares e concerto com vários instrumentos musicais, com excelência, de preferência o violino, compunha peças musicais, algumas datadas de 1745 e de 1760. Então, no Museu Britânico, e pintava maravilhosamente bem. Embora não se tinha notícia da existência de nenhum de seus quadros em tempos atuais, é dito que suas pinturas a óleo eram maravilhosas reproduções de joias que brilhavam como se fossem reais, e que isso tornava suas pinturas notáveis. Mas a técnica ele mantinha em segredo. Foi também um excelente joalheiro e um famoso alquimista que estudava os metais nobres e ainda foi conhecido como curandeiro, tendo salvado da morte algumas pessoas com graves doenças. O conde foi o fundador da sociedade secreta, por isso Saint-Germain, na condição de mestre da grande fraternidade branca universal, vem com a missão de espalhar as informações da nova era e não de escondê-las a quatro portas, já que, como ele mesmo diz, o tempo urge. Ele fez parte da loja maçônica em Paris, com iluministas como Rousseau, Voltaire e Benjamin Franklin. A verdadeira missão de Saint-Germain era auxiliar no progresso da ciência, encaminhar a humanidade para a religião não dogmática e estimular a evolução geral. Ele teve muitas outras encarnações, como o mago Merlin, o velho sábio que ajudou o rei Arthur a fundar a Ordem dos Cavaleiros da Tábua Redonda. As encarnações de São Germain. Os grandes mestres ascensionados não chegam a reencarnar por completo, mas emprestam parte da sua essência a várias emanações de vida, vivendo inclusive na mesma época, com seu corpo de luz, vem executando conscientemente suas obras. Sacerdote das chamas nos templos da Atlântica. As chamas eram conhecidas, invocadas e utilizadas apenas pelo sacerdote, e todas as curas eram realizadas pela chama violeta. Também profeta Samuel, juiz das 12 tribos de Israel.
São José, o carpinteiro, como era conhecido, era descendente de Davi, o esposo de Maria, a mãe de José. Ele passou toda a sua vida em Nazaré e morreu quando Jesus tinha 14 anos de idade e Maria 28. No ano 8 a.C., celebrou-se as bodas de José e Maria, que na época tinha 13 anos de idade. Quando o arcanjo Gabriel, em sua missão, anunciou a Maria a concepção não humana de seu primogênito, José, durante muito tempo, não entendeu como uma criança nascida de uma família humana poderia ter um destino divino. O que ele não sabia, ou melhor, não se lembrava, é que Jesus chegaria ao mundo com a mais alta consciência crística, essência da consciência de Lourdes Maitreya, o Cristo cósmico. E para nascer em corpo físico, necessitava de toda a magnitude de mãe e pai. Assim, o plano espiritual escolheu Maria como mãe, cuja divindade não era do reino hominal, mas sim do reino angelical. E para pai designou José, essênio por convicção e espírito de muita luz, que encarnou na terra, vindo de uma partícula da essência divina do Mestre São Germano. E foi assim que a família, formada por Jesus, Maria e José, na realidade uma família cósmica, ficou conhecida como a família sagrada, e São José como padroeiro da família. Albano, século IV, considerado o primeiro marfim das Ilhas Britânicas, até hoje, na Inglaterra. Comemora-se em 17 de julho o dia de Santo Albano. Ele também era conhecido como, ele também foi, São Albano. Também Próculos, século V, filósofo grego neoplatonista, disse que Próculos recebeu ensinamento direto da deusa Minerva para reforçar a ideia do todo único e que foi primeiro a falar em ecumenismo. Merlin, século VI, sacerdote mago, vidente, amigo e conselheiro do rei Arthur, da Tábora Redonda. A lenda que era filho de uma bela fada e do herdeiro do trono, cujo rosto nunca viu. Uma trama angélica para gerar um ser iluminado. Foi cúmplice de Morgana, a fada, para induzir a energia feminina no império. Também Roger Bacon, 1222 a 1292, filósofo inglês e grande estudioso de ciências naturais, matemática e idiomas clássicos. Naquela época, dedicava às ciências, era aproximar-se da alquimia, da magia. Por isso seus escritos foram proibidos. Roger Bacon produziu uma enciclopédia com todos os conhecimentos contemporâneos e futuros. E o Papa Clemente VI, seu amigo, interessou-se pelas obras e incentivou a criar outras ainda mais arrojadas. Porém, quando Clemente VI
faleceu, suas obras foram voltadas a ser proibida e ele foi preso durante 14 anos pelos franciscanos, ordem da qual fazia parte. Roger Bacon anteviu a importância das lentes convexas para o microscópio e o telescópio. Predisse as várias consequências do uso da pólvora. Os navios de propulsão mecânica e a possibilidade de se pôr em voos engenhos mais pesados que o ar. Tratou também de problemas de uma viagem de circunnavegação. Cristóvão Colombo, 1451-1506, navegador genovês que, quando descobriu a América, tinha apenas algumas práticas com navios negreiros, mas muita intuição. Foi uma viagem difícil, com caravelas deficientes e 90 marujos de antecedentes duvidosos. Sabe-se que ele foi amplamente influenciado pelas obras de Roger Bacon. Foi Leonardo da Vinci, 1452-1514, pintor, escultor, engenheiro, arquiteto, cientista e inventor italiano. Foi considerado o mensageiro da luz, em razão das suas pinturas espelharem dimensões e profundidades próprias de uma mente superior dentro do rol de gênios a que fazia parte. Tão dotado para a investigação científica quanto para as artes, tão apaixonado pelas pesquisas intelectuais quanto observador dos fenômenos naturais. Seus inúmeros cadernos de desenho são associados a textos que alternam precisões e formas visionárias. Larousse. Foi também Francis Bacon, 1561 a 1625. Filósofo inglês, estadista e ensaísta. Aos 23 anos já era membro do parlamento. Suas obras são de cunhos jurídicos e filosóficos científicos. Dela, as mais conhecidas e ensaios considerados de grande sabedoria. Seu método de ensino de fenômeno era indutivo. Ele reativou as escolas iniciáticas e foi considerado pioneiro imortal no campo científico. Por todo o seu trabalho ser em prol da humanidade, recebeu o título de Visconde de Santo Albano. Também William Shakespeare. Foi Shakespeare. 1564 a 1616. O maior dramaturgo e poeta inglês, famoso por sua obra, mas de cuja vida pouco se sabe. Os escassos documentos de sua biografia não merecem muito crédito. Suas obras, porém, falam por si. Nelas se transcende a ideia da salvação e da busca da perfeição, o que parece confirmar sua vinculação esotérica, tanto que elas são
representada constantemente, sendo motivo de glória para qualquer ator. Há uma corrente que atribui a autoria das obras de Shakespeare a Francis Bacon, né? Mas nada se pode afirmar. Quem sabe? Quem sabe? Na verdade, o que se percebe claramente é a cumplicidade e as coincidências entre todas as encarnações e a evolução de São Germaine, até alcançar a ascensão. A ascensão de São Germaine ocorreu no ano de 1684. Desde então e até o ano de 1786, ele passou a preparar-se para ser Chorã, autoridade cósmica regente do sétimo raio cósmico. Então, naquele ano, ele recebeu o cargo de Chorã, que lhe foi transmitido por Mãe Konin. Assim como recebeu a responsabilidade da transmissão da poderosa chama violeta, e sua dedicação e amor foram tão grandes que, em 1954, foi-lhe confiado o cargo de diretor cósmico para reger o planeta nos próximos 2000 anos, a Era de Aquário. O sétimo raio cósmico, do qual o bem-amado São Germaine é regente, é encarregado de trazer a liberdade no presente ciclo para o homem. O anjo e o elemental é a libertação do espírito, das emoções do corpo físico, da lei de causa e efeito, ou seja, é o raio da purificação dos 4 corpos inferiores: o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. E a transmutação de todos os karmas negativos na preparação da ascensão de todos os seres. Esta causa maior é representada pelo seu símbolo no modelo eletrônico, que é a Cruz de Malta, que atrai as irradiações do fogo sagrado, Espírito Santo, né? O fogo sagrado é o Espírito Santo, ancorado no planeta Terra, para a transmutação de todos os karmas negativos da humanidade por meio da poderosa chama violeta, que é uma forte corrente de energia que dissolve as imperfeições e as transforma em energia qualificada e recarregadas de luz, amor, compaixão e misericórdia, afastando assim as causas negativas criadas pela mente e pela ação dos homens. Bom, acabou aqui, meus irmãos, mas olha que coisa mais linda, né? Olha aqui como, né, sempre São Germaine, né, em cada vez, cada encarnação dele, ele sobressaía na forma, né, de fazer o bem, sempre fazendo o bem, né, e ele foi cada vez evoluindo mais até chegar, né, ao ponto de ser, né, agora ele é o regente, né, do 7º raio. Glória a Deus, né, que maravilhoso, né, irmãos, que coisa mais linda, né, meus queridos. Então, vou ficando por aqui, que Deus abençoe, até a próxima. Não esquece de curtir, compartilhar, deixa o like, né, que maravilhoso essa leitura aqui desse livro, né, de Carmen Ballestero. Que Deus abençoe, né, ela, assim, e todos, né, que tem a oportunidade de poder estar ouvindo essa mensagem maravilhosa que
Deus permitiu nós estarmos aqui, né? Pela honra e glória dele, pela misericórdia dele, ouvindo, contemplando esses ensinamentos tão maravilhosos. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.